Mais um dia, mais uma entrevista, mais um bate-papo super legal com um convidado super especial, cheio de histórias. É mesmo. Ele foi um dos caras que ficou muito empolgado com a história da Meg. E a gente vai vir com conversas muito interessantes e destinos exóticos, até morcego ele comeu, então... Nossa, imagina, né? A gente quer saber tudo. Fica com a gente e se puder curtir, compartilhar, se inscrever, ajuda bastante o canal, tá bom? Valeu, obrigado. Beijo. Aí, ó, mais um convidado. Hoje, Adalto. Mais um viajante. Até aqui. que enfim, Deixa eu filmar vocês aqui. Não é? Deixa Sami, E aí, que prazer. tudo bem? Tudo bem, prazer. A gente vai conhecer um pouquinho mais, né? É, o Adalto tem bastante história pra contar. O Adalto já viajou também para os lugares diferentes, né? Porque eu tava falando, o pessoal vai assim, Estados Unidos, Europa, Portugal, França, Itália. As viagens, né? O clichê. O cara já vai pra Índia, vai pra China, vai pra Tailândia, outra. A gente outra procura os história. destinos mais exóticos, mais complicados. E a Megzeira aí? O que você achou da cara dela nova? Aí? Beto, roupinha nova, ficou show de bola. Eu já conhecia, né, aquele dia que você me apresentou, foi bem rápido, eu já me apaixonei agora com essa cara Vamos lá, nova. Esse ia falar, dá uma olhadinha lá dentro. Viu, Beto? Vontade de não ir embora mais. Já. O problema vai ser com a mulher mais tarde, Vai dar uma né? entrada, hein? Nossa. Você dá uma olhada como é que tá aí dentro agora. Cara, O que eu falo pra todo mundo é cuidar da cabeça, né? Então a gente colocou agora a pastilhinha, colocamos o rodapé, demos uma pintadinha nela. não, pra mim eu sempre achei ótimo, né, velho? Desde a primeira vez que eu estive aqui. Dá uma olhada ali o banheiro, colocamos um piso diferente aí. Não, show de bola. Aguinha quente, fria. Não, show de bola. E legal, Beto, que essa percepção de espaço, as pessoas têm essa dúvida, né? Olha de fora, um carro utilitário, quando entra aqui dentro uma casa. É mesmo. Olha, geladeirinha. Não, show de bola. Com tudo aí, Tem que ó. aprender a viver com o pequeno, né? Tudo passos pequenos. O motorhome te educa algumas coisas. Por exemplo, eu tomo banho em 2 minutos. Em casa eu demoro 10. Não precisa de 10, você concorda? Não, sim, com certeza. A gente lava a louça aqui, lava, desliga, faz. Tal. Em casa não, você deixa correndo. Não, e é completo, tem tudo, mas com espaço reduzido, né, Beto? Tudo que você quiser. Muito legal, muito legal. Isso aí, vamos Vamos lá, deixar. bora? Dar a camiseta pra ele. Deixa eu te dar um presentinho aqui, ó. Isso é uma camiseta com o apoio do pessoal da RS Camisetas lá, que ajudou a gente, junto com o Viva Viagens também, que colaborou. Então, Pô, show de bola. Não, eu vi nos vídeos, já tava ansioso pra receber a minha. Vamos lá, bora. se troca aí, a gente já volta. Troca aí, a Vamos gente lá. volta. A volta aí começar a entrevista com o Adalto. Aí, ó, agora sim, hein, devidamente uniformizado, ó. Como é que ficou, Beto? Outro nível, né? Família viagem com escala agora. Isso Pronto. mesmo. Vamos lá muito começar a bom. entrevista? Bora lá falar com o Adalto aí, bater um papo. Vamos Vai lá. ser um prazer, Beto. Bom, estamos aí então começando o nosso 5º episódio. Hoje com o Adalto. Adalto, mais uma vez, uma honra aí bater esse papo contigo. Falar de viagem, de perrengue, de destino diferente. E aí, tuas considerações iniciais aí pra gente começar nosso bate-papo aí. Beto, primeiramente, obrigado aí pelo convite. Me senti bastante honrado. A gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes sobre viagem, mas foi um clima mais corporativo. Hoje a gente vai ter esse papo aqui, totalmente descontraído, tendo o prazer de conhecer a Sami. Muito bom. Na Megzeira, né? Na Meg, de roupa nova. E conhecer teus seguidores aí, o pessoal. É isso aí. Bom, Adalto, a gente começa assim, primeiro do início, assim, né? Nas tuas viagens, assim, quanto tempo você consegue pegar aí por ano de férias? Você tem um prazo, assim, ou você pega 10 dias, 20, como que é? Então, Beto, como todo o CLTista, né, até então, as viagens sempre foram assim, 10 dias, 15 dias, no máximo 30 dias, então eu comecei a adaptar minhas viagens para caber dentro desse modelo, né? Mas a vontade é viver viajando, o sonho é esse. E o teu principal interesse, assim, em viagem, você busca relaxar, conhecer novas culturas? Qual que é a ideia quando você programa a tua viagem? Então, há um abismo muito grande entre o que a gente busca e o que a gente acha de fato nessas viagens, né?
Mas o principal objetivo de todas as viagens, sem dúvida, é a imersão cultural, sabe, Beto? Puxa, isso é um ponto que me encanta bastante. O fato de conhecer culturas novas, pessoas, idiomas e... É isso aí, é demais isso. Não, isso é incrível. E você... quando dá, a gente tenta relaxar também e tal, porque é legal. E você é o cara que procura ali conversar com as pessoas locais, você fica mais afastado? Não sempre, a ideia é sempre ter esse contato bem próximo mesmo. O meu modelo de viagem é um modelo de viagem que permite esse tipo de contato com os locais, sabe? A gente vai falar depois na parte do planejamento das minhas viagens, como a gente organiza isso, que a minha viagem ela é montada para ter o máximo de contato possível com culturas, pessoas e alimentos, refeições, a imersão cultural de fato. É isso aí, a gente quando viaja, a gente procura assim, de repente pegar o metrô que o cara pega, ir no restaurante que o cara come, não só a parte turística, né? Viver mesmo, porque a gente viu umas pessoas no Egito, por exemplo, que a maioria mostra a pirâmide, o lugar bonitinho, pô, você afastou 2 km ali, meu. Não, 2 km nada, cidade é um lado ali, né? Cidade é um lixo, assim, sabe? Não, é terrível. Eu estive já no Egito, a gente vai falar depois detalhes sobre isso, mas é assim mesmo, a nossa, estrutura fora é terrível. Na verdade é um pouco, a gente vê alguns youtubers falando, mostrando, a gente há um exagero, não, é de fato bem marcante, mas também tem as belezas que você só encontra lá, tá, Beto? A gente vai falar depois, tem coisa no Egito que é incrível. E você já teve dificuldade assim com a língua local, assim, ali não usando o aplicativo mesmo, ali precisar falar com alguém? Não, isso sempre. Como os meus destinos são um pouco fora dos destinos onde o inglês é a língua oficial, o espanhol, a gente encontra bastante, mas o viajante ele acaba se adaptando, principalmente quando você está de coração aberto, Beto. Isso é uma coisa que eu trago comigo, sabe? Você está de coração aberto para conhecer as pessoas, conhecer a cultura, o idioma acaba virando um simples detalhe, porque às vezes um olhar, você se comunica num olhar, num mímica, gesto, a mímica e... Eu vou te mostrar depois uma camiseta, a hora que eu te mostrar lá eu coloco na tela, você vai ver que camiseta espetacular que o cara teve a ideia de fazer. Depois eu te mostro lá. Quero ver. E na parte assim de frio ou calor, praia ou campo? Qual que é a tua preferência? Beto, eu não consigo ter uma preferência pré-estabelecida depois de ter conhecido destinos incríveis de frio e destinos incríveis de calor, sabe? Então eu fico um pouco indeciso em escolher qual foi o melhor, porque ambos, tanto muito frio quanto muito calor, nos proporcionou experiências incríveis, sabe? Pô, ver a neve pela primeira vez no Chile é incrível, espetacular. Você ir no verão em Cancún, Miami, é incrível também, então essa daí eu vou ficar na dúvida, viu, Sam? Né? Cada lugar tem o seu, eu falo, né? Cada lugar tem seu encanto, sua época, né? Você vai pra Nova York. No frio é uma coisa, né? No calor é outra. A gente fez uma viagem de Miami até Nova York de carro. Vou deixar até aqui a capinha aí da playlist. A gente saiu de Miami com 30 e poucos graus, chegou em Nova York com -3. Não, Nova York é terrível. Você imagina então ali não teve que gostar mais de frio ou calor, a gente teve que se adaptar conforme a viagem. É isso aí. E me fala uma coisa, Adalto, você já viajou sozinho? Sim. Já viajou acompanhado? Qual que é a sua relação aí? O que é melhor ou não tem melhor? Cada hora você curtiu de uma forma? A minha primeira viagem internacional, Beto, é bem legal essa pergunta. Minha primeira viagem internacional foi sozinho. Fui para Portugal pela primeira vez sozinho, mas depois que eu casei, eu descobri uma coisa sobre viagem que me encantou e passou a ser a parte mais importante, que é o que? Mais importante do que destino, local e afins, a companhia acaba sendo algo incrível para a viagem. Então hoje, sem sombra de dúvida, viajar acompanhado da minha esposa, a Joana, quero mandar um beijão para ela. Beijo, Joana. Já deixei aqui a fotinho dela. Tu vai ver que eu não tenho Instagram
fotos da nossa viagem, tem um projeto depois que a gente vai falar, mas no Instagram da Ju tem tudo lá, tá, Beto? Das nossas viagens. Ela gosta também de Ela Vou gosta. deixar o Instagram aqui embaixo, quem quiser entrar lá pra ver, Tá, obrigado. tá divulgado. Não, então, ô Sami, assim, eu vejo essa mesma sintonia entre você e o Beto. Esse tipo de viagem em casal, pra mim, se tornou algo incrível. A gente compartilha sonhos, perrengues, A gente fala muito dos perrengues, as descobertas. E se muito completa, legal. né, Sem dúvida. Adalto, porque às vezes você tá vendo de uma forma, a pessoa tá vendo de outra e acaba... Eu já viajei sozinho, uma vez na vida, que eu fui pra Orlando sozinho, Eu também, foi uma vez só. mas eu senti falta ali de tomar um bom vinho. Por falar em vinho, o pessoal lá da Bons Vinhos lá, quem precisar e quem quiser um vinho de bom gosto, procura o Ayrton lá, que é show de bola. Então no final da viagem eu senti ali falta de estar com alguém, de bater um papo, No fim do dia, falar né? do dia, Exato. programar o dia de amanhã. A vantagem, legal. assim, de você estar sozinho, é que você faz o que você quer, a hora que você quer. Não tem aquele cuidado de, eu vou pegar um quarto mais confortável. porque minha esposa tá Responsabilidade, junto, segurança também, você acaba soltando um pouco, abaixando a guarda, né, Beto? Quando você está viajando sozinho, viajando isso com a aí. esposa, você redobra a questão de segurança e tudo mais. Mas hoje em dia, aquela conversa no final de um dia de descoberta, eu não troco por nada, tá, Beto? A companhia é fundamental hoje. E vamos falar do seu planejamento aí, Rodaldo. Você é o cara que faz a planilhinha no Excel lá, eu vou sair tal hora, chegar a tal hora, eu vou chegar ali, eu vou fazer isso, já sai daqui com tudo programadinho? Ou você chega lá e vai indo conforme a música lá? Beto, eu aprendi, a gente, é óbvio, a gente acaba sempre tendo um planejamento básico, que o que salva para não ser uma irresponsabilidade, porque eu acho que é bem complexo também, principalmente por alguns destinos que nós escolhemos viajar. Mas o nosso planejamento, ele segue o selo de qualidade Adalto e Joana, sabe? A gente não tem um planejamento muito rigoroso. A gente tem o esqueleto do que nós queremos fazer, o protótipo de onde queremos ir, e a gente vai adaptando e modelando de acordo com o que a viagem vai ditando. Tá, mas você elenca assim, o meu primeiro item ali, top 1 ali da minha lista do destino que eu vou escolher, é preço, depois é segurança, você tem essa relação assim, ou você gira o globo ali, põe o dedo e... Não, quem me dera, essa é a vontade. Então, a gente segue um padrão mais ou menos assim, Beto. A gente cria um top 10, digamos assim, dos países que a gente quer visitar e a gente vai acompanhando a oportunidade de comprar uma passagem no preço legal, para fazer aquele sonho ser possível, sabe? Dar certo, Exato, né? e a gente começa a adaptar, sabe, Sami? O destino com a oportunidade. Eu costumo dizer, Beto, que economia na viagem, para pessoas como nós que somos apaixonados por viagem, acaba sendo um motivo para você aumentar o tempo viajando. Então, é um propósito, né? Quando você economiza, eu consegui economizar. E se você se planeja, eu acho que você consegue fazer mais coisas. Exato, também, né? isso aí. E no planejado você chega no lugar, aí você vai ter que procurar, aí você não vai poder pesquisar. Exatamente. Muito, né? Mas eu tenho histórias, Sam, que que é bem complicada mesmo, de experiência que nós tivemos de adaptar mesmo o roteiro para conseguir explorar algo novo dentro daquele contexto de viagem. Então, é legal. Bom, e pegando esse gancho aí do Adalto, que ele falou de economia, de passagem, para quem precisar de passagem, hotel e locação de veículo, procura o pessoal lá do Viva Viagens, vou deixar o Instagram aqui, preços especiais e atendimento super diferenciado, tá bom? Eu fiquei com uma dúvida, você pega guia quando vocês viajam ou vocês fazem o roteiro de vocês, né? Vai, procura. Exato. Não, o roteiro é nosso. A gente costuma viajar assim, a gente procura comprar uma passagem por um daqueles destinos que a gente aponta como ser interessante e a partir dali nós criamos o nosso roteiro. Tá. A gente se baseia bastante em alguns youtubers que nós seguimos e nós gostamos bastante. Mas a gente geralmente não contrata guias, a não ser uma situação extrema, um país que você não consegue fazer sozinho por questão de segurança e tudo mais, e a gente acaba... Você foi pra Índia? Não, pra Índia não. O país mais difícil assim que nós fomos, a gente foi pra Israel, fomos pro Egito. E sem guia? Vou até aproveitar o gancho, Beto, vou contar uma experiência em Israel sem guia que foi incrível. A primeira vez que fomos para Israel,
fui eu, a minha esposa e um amigo. Nós chegamos em Israel sem nada planejado. A gente tinha um Airbnb que nós tínhamos já pré-estabelecido, mas o resto da viagem não estava nada planejado. E essa viagem, Sam, a gente alugou um carro em Tel Aviv, conhecemos muito sobre Israel, fomos até a fronteira com o Egito e cruzamos o Egito terrestre. Nossa. Aí é complicado. E aí, é tranquilo a fronteira, passaporte, essas coisas assim? Não... Beto, tivemos um perrengue lá, um perrenguezinho na fronteira, mas foi bem tranquilo, tranquilo. A gente tem uma história de um entrevistado nosso aí, que quem não viu, eu vou deixar a capinha aqui, volta lá, é o vídeo anterior, que foi o Edgar. Ele contou uma história interessantíssima, assim, que ele ficou preso numa fronteira na Sérvia. Na Sérvia. E sabe como que ele saiu? Como ele foi solto, ele falou pro cara, meu celular. O cara deu o celular e ele mostrou uma foto dele com o Djokovic. Porque o Djokovic tenista sérvio, né? Aí o cara olhou, mostrou pro outro e falou, pode ir. Liberou. Eu já vi gente que viaja com camisa do Brasil na mala. Nós sempre. Pra qualquer perrengue, o cara mostra a camisa do Brasil, parece que é um passaporte ali pro cara, né? Então, na segunda vez que nós fomos para Israel, nós alugamos também um carro. Dessa vez foi só eu e a Ju. E a gente, em várias fronteiras, foi na época de pandemia, o país ainda retomando o turismo, então estava tudo bem vazio, Beto. Nós cruzamos de carro do norte ao sul de Israel, de Tel Aviv. Nós fomos até o sul de novo na fronteira com o Egito. Legal, e subimos de carro até a fronteira com o Líbano, lá, passando pelo Mar Morto e tudo mais. E lá em Israel tem alguns controles de rodovia. Daí algumas delas o fato de você falar que era brasileiro desarmava o pessoal, sabe? O Neymar e tal. Nossa, sempre, né? É o clássico. É sempre o futebol, né? Neymar, Pelé. O Pelé parou uma guerra já, né? Exato. Essa história. Mas a história de falar que você é brasileiro é muito, muito legal. E isso até pegando um gancho dizendo o nosso passaporte, Beto. Às vezes as pessoas falam, pô, brasileiro, não sei o quê. Mas o nosso passaporte brasileiro, o fato de sermos brasileiros, nos abre muitas portas aí no mundo afora, sabe? Esse é um ponto bem legal também de estar. E voltando um pouquinho naquela parte da economia lá que você falou, Adalto, você é o cara que quando tá no lugar, pô, já tô aqui, vou fazer, você fica segurando ali, planilhando, eu preciso gastar isso, senão vai faltar ali. Vou fazer isso, né? Não, a ideia, isso aí é uma história bem legal também, porque a gente sempre tenta adaptar, Beto. É óbvio que você vai encontrar coisa ali que foge da realidade, né? Mas tudo que está dentro de uma realidade de investimento, a gente sempre tenta procurar. Tivemos experiências incríveis sobre isso. A última viagem mesmo para a África do Sul, tinha várias opções lá de safari, mas uma que tinha a possibilidade de você ficar num lugar melhor, ter um tipo de experiência melhor, a gente acabou... Você foi naquele hotel 7 estrelas que tem lá, não? Não, foi... Você sabe que tem um 7 estrelas lá, né? Na reserva Kruger, acho. Ela tem uns conhecidos que foram pra lá, que o cara saía pra tomar café da manhã, saía 2 caras com rifle junto, porque você tá no meio do negócio lá, assim. O Kruger, ele é um outro... Na verdade, são reservas diferentes, né? O Kruger tá dentro de um parque lá, e esse é um dos mais famosos mesmo. Nós ficamos em um outro parque chamado Pilanesberg, que é incrível também. Mas tem vários hotéis, vários resorts nesses parques que você consegue adaptar de acordo com o teu orçamento. E lá na África do Sul tem uma coisa muito legal, que são os Game Safari, sabe? Que é o fato de você entrar naqueles carros abertos junto com o motorista, que também é guia, e ele te direciona para dentro do parque para você achar os Big Five, sabe? Os 5 animais mais fortes, né? Os 5 animais mais fortes são o quê? Tem o leão, o leopardo, o rinoceronte, o elefante e o búfalo. Os fortes, né? A girafa agora foi tendenciosa. Só por minha causa, só por causa das minhas girafinhas espalhadas rolando. Lá tem vários, sabe? Até já vale a dica aí, África do Sul, fazer um safari para conhecer não só a girafa, mas todos os animais lá, é bem bacana.
Bom, Adalto, e vamos falar assim um pouquinho de Brasil aí. O que você já fez de Brasil? O que você conhece? Lugar diferente? O que você pode falar aí? Puxa, Brasil, a gente conhece muito pouco, parece até meio contraditório, né? Apaixonados por viagem e conhecer muito pouco dentro do Brasil. Tem um motivo que a gente vai falar depois, mas o Brasil eu conheço muito pouco. Estados brasileiros eu conheço Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso. Eu conheço só esses Mato sete. Grosso, não do Sul. Não do Sul, só Mato Grosso. Eu estive em Cuiabá. Então, falar um pouquinho do que você falou, né? Mato Grosso do Sul, a gente tem 6 episódios aí no canal. Vou deixar aqui as capinhas, ó. Ficou bem legal, a gente fez um bate e volta. Eu acompanhei, ficou bem. A gente foi lá e na volta a gente ainda passou em Presidente Prudente. Você imagina, né? Falar bate e volta São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Meu, tem uma ponte lá em Nossa, Bataguaçu, maravilhoso. chama Hélio Cerejo, né? Acho que é isso. Coisa É fora do bonita, normal a sabe? ponte. Muito bonita. E a gente tinha levado o drone. Meu, nós fizemos uma imagem daquela ponte lá de cima, espetacular. Não, vale a pena seguir, ficaram incríveis mesmo os vídeos. Ficou bem legal. E essa viagem que a gente fez, você falou dos lugares que você foi, a gente saiu daqui de São Paulo, fomos até Salvador de carro, cruzamos para Brasília e descemos por Goiânia. Também tá todos os vídeos aí, vou deixar a playlist, assiste lá que tá espetacular. Viajar é tudo de bom, né, meu? E estradinha, a gente colocou num vídeo que a gente fez. Você sabe quem é o Bino lá do Carga Pesada? Sim. Você sabe uma frase que ele fala? Que o Antônio Fagundes fala? Eu vou lembrar, é Cilada Bino? Não, tem essa. Final, né? Mas ele fala, eles são caminhoneiros, né? Uhum. Então ele fala assim, a estrada é mágica, Bino. Quem provou dela não consegue parar mais, sabe? A estrada é mágica, Bino. Quem já provou dela fica prisioneiro para sempre. É uma verdade. É uma verdade completa, né? Sem dúvida. Eu sou apaixonado por... Grande parte das nossas viagens, sabe, a gente sempre procura alugar um carro lá. Então a maioria desses países, quase que sempre a gente aluga um carro e vai para dentro dos bairros, vai para dentro de opções fora do eixo convencional dos viajantes, sabe? A gente gosta bastante disso. E você, opinando assim sobre a forma que o Brasil explora o turismo, o que você acha? Beto, eu acho que o Brasil ele perde muito, sabe? De divulgar e difundir o turismo brasileiro com mais força. O nosso país é incrível. Desses países que eu já visitei no mundo afora, não é clichê, o Brasil é um dos países mais bonitos do mundo, se não o mais. Mas eu acho que é muito pouco explorado. E quando explorado, eu acho que é explorado de uma forma um pouco ruim. Eu acho que o Brasil deveria investir mais no turismo no Brasil para o brasileiro, primeiramente. Aonde você tem uma estrutura de turismo no Brasil, não é para o brasileiro, é para quem vem de fora, mas está em dólar. Eles superfaturam, né? Exato. Então, Eu comentei com a Sami, nessa viagem que eu falei agora, que a gente foi para Salvador, depois para Brasília. Brasília, nós fomos em todos os pontos turísticos, a gente não pagou um estacionamento, tinha vaga em todos os lugares, não tinha ninguém tomando conta para depois vir te cobrar alguma coisa. Super policiado. Preço justo. Brasília foi um negócio assim, eu até faço um desabafo lá num vídeo lá, falando do turismo. É aquele negócio, né, Adalto? Como a gente conhece fora, a gente vê que o Brasil tem uns problemas, né? sim. O americano sabe fazer turismo, né? Você vai lá, o cara desabilita uma prisão, o cara transforma num negócio pra você visitar e ganha milhões de dinheiro aí. A gente não, a gente tem aí um monte de coisa bonita, um monte de lugar legal, você não consegue chegar no lugar pra visitar. Não, exato. E quando consegue pagando como se você fosse um americano, né? É verdade, você falou legal, né? O americano, ele sabe fazer turismo pro mundo, né? E o brasileiro faz turismo pra quem gasta como americano. Acho que isso aí, que é complicado. Mas tem lugares no Brasil incríveis, os poucos que eu visitei. Beto Carreiro é um lugar que eu sou apaixonado, eu gosto bastante. É um lugar legal. Tem as praias da região de Arraial do Cabo. Não sei se vocês já foram na Ilha do Farol
Não. incrível, uma das praias mais bonitas do mundo, ao meu ver. Então, A partir do mês que vem a gente vai fazer uma viagem aí, né, vida? Daí vai mostrar um pouco mais. Vou deixar o trajeto aqui, ó. A gente vai sair daqui, vai para Salvador, numa tacada assim, né? Vai dar uns 2 dias e meio, mais ou menos. E aí a gente vai parando, Alagoas, Maceió, Sergipe, Recife, Pernambuco, Paraíba, vamos até os Lençóis Maranhenses. Legal. Aí a gente corta de volta pro Brasil, porque aí a gente vai precisar de 10 dias só para voltar. Puxa, não, já dá pra prever o quão emocionante será essa viagem, né, Sam? Já tô prevendo, já vai dar aí uns 40 vídeos aí, mais ou menos, só dessa viagem. Caramba! E nós que seguimos vamos ficar ansiosos aí pra acompanhar a novelinha, né, velho? Porque qual que era o nosso intuito inicial? Como a gente já conhece Salvador, não tem sentido eu perder 3 dias daqui até Salvador. Então eu ia colocar a van numa cegonha, Tá. a cegonha levava até Salvador, a gente ia de avião, pegava, aí dava para chegar até Belém do Pará, não precisava voltar por Lençóis. Aí de lá colocava ela numa cegonha, a cegonha trazia e a gente voltava de avião. Acho que incrível. Mas essa parte da cegonha, nossa, Inviabilizou. Nossa, completamente. E você vai economizar com a cegonha e vai investir nesse trecho até Salvador, né? Se você tem uma cegonha, E quer fazer uma parceria, né? A gente, Que legal. aproveitar. Adalto, falando assim de experiência inesperada, Tá. qual foi a tua experiência mais inesperada numa viagem? Seja no Brasil, fora? Beto, uma das experiências negativas e inesperadas que nós já tivemos nas nossas viagens foi quando nós estávamos em Cancún. Nós alugamos um carro em Cancún para Playa del Carmen e aquele clima descontraído, eu e a Ju e tal, curtindo mesmo o dia legal que nós tivemos ali nas praias e tal. Voltando, Beto, nós fomos uma blitz dessa inventada no meio do nada. Os policiais pararam a gente lá, já tinham outros carros parados. E quando o cara chegou eu percebi que na verdade eles não queriam checar nada, sabe? Eles tinham um objetivo bem claro lá, que era Pegar dinheiro. pegar dinheiro, essa é a verdade. Daí eles alegaram que eu não obedeci o pare, que eu estava trafegando em alta velocidade e tal. Ele pediu para eu descer do carro, me entregou uma prancheta e falou assim, ó, você tem 2 opções. Ou você vai pagar uma multa bem alta aí por essas infrações que você cometeu, ou você vai entrar no carro, olha só, Sammy, ou você vai entrar no carro e vai colocar um valor X aí debaixo da prancheta e segue viagem. Na cara dura. Na cara dura. Beto, isso aí foi uma das experiências mais frustrantes que eu tive, sabe? Porque E o que você fez? não tinha o que fazer, ou Você entrou no carro e deu dinheiro pro cara. entrei no carro e dei dinheiro pro cara. Só que tem uma pegadinha. Eu falei, eu não posso sair daqui com essa sensação tão ruim assim de ter sido lesado. Eu coloquei equivalente lá, Beto, bem dobrado, equivalente a R$20 ao invés de 500 que ele tava pedindo. Claro. Então pra ele, é totalmente injusto isso. Que coisa louca, né? Não, experiência Essas coisas que estragam, né? Uma parte da viagem, né? Você ter esse medo. A gente teve muita informação quando a gente fez aí a experiência para América do Sul, do pessoal falando assim, cuidado com as estradas na Argentina, cuidado com as estradas da Argentina, porque os caras param mesmo, arrumam um negocinho ali. E outra, a gente já viu o caso, do cara dar uma maquininha para você passar o cartão, que a maquininha do cara, não é do governo, É um nada. absurdo. Isso é uma dica, né, Beto? Como a gente está aqui na MEG e tal, e várias pessoas que estão nos assistindo têm esse desejo de ter um motorhome ou viajar de carro, sei lá. Vale a pena ficar bastante atento com isso, porque isso é recorrente em vários lugares aí, como você falou, na América do Sul, como foi lá no México. Tem vários vídeos de experiências negativas de viajante com esse mesmo problema, né? Isso aí. Bom, estamos chegando aí no finalzinho aqui da primeira parte do bate-papo aí com o Adalto. Mais uma vez, obrigado aí por estar com a gente. Prazer. Agora é hora da gente ir lá para trás da nossa casinha, passar um cafezinho super especial que a Moca mandou pra gente. Agradecer o pessoal lá da Moca, super
Sim, outro nível de café, né, vida? Maravilhoso, é a melhor parte Você da vai ver, entrevista. são 4 opções que você vai... Beto, eu estou ansioso pra isso, eu sou apaixonado por café. Ele veio por isso. Eu vim pelo café, né? Eu tenho uma amiga que ela viu as entrevistas, ela falou: ai, que vontade de tomar aquele café. Então a gente vai dar uma parada aí agora, a gente volta lá de trás com mais informações, perrengue, viagens internacionais e várias outras informações aí que o Adalto vai compartilhar com a gente, tá bom? Legal, vamos lá. Valeu, vamos lá, obrigado. Bom, é isso aí, estamos de volta aí com o Adalto, segunda parte aí do nosso bate-papo. Mais uma vez, obrigado aí por estar com a gente. Show de bola, velho. E aí, como é que vai funcionar aqui a parte do nosso cafezinho aí que a Moca mandou pra gente? São 4 opções, 4 cards. Vou passar pro Adalto, ele vai dar uma olhadinha, vai escolher o cafezinho dele. A gente vai passar o cafezinho e vamos continuar nosso bate-papo aqui, saboreando a sua escolha aí. Vê aí o que você acha. Beto, eu ideia? estava ansioso por esse momento, eu fiquei vendo você fazer com a Sam e com o Guilherme, eu falei, puxa, já vou preparar qual que eu quero. Eu vim pelo café, tá, Beto? Pois é. Esse Copiatã Bahia, desde quando eu vi você apresentando pra Sam e pro Guilherme, eu falei, pô, eu vou escolher esse. É esse? Vou escolher esse, hein? Então daí o card. Rápido e rasteiro. Copiatã Bahia, olha lá, ó. Ó, então a escolha do Adalto foi o Copiatã Bahia. Aí, ó, Adalto, olha que interessante que eles fizeram lá, ó. Tá vendo esses furinhos aqui, ó? Legal. Você consegue sentir o cheiro do café antes de comprar ele. Bem marcante. Legal, hein? Boa ideia, né? É isso aí. Legal. Vamos lá fazer o cafezinho, a gente já volta aí. E ó que legal, ó. É zip. Então você pode guardar depois, não precisa deixar aberto, né? E aí agora nós vamos fazer esse cafezinho especial. Agora é a hora do nosso cafezinho, vamos fazer nosso brinde aí. Vamos lá, Adalto, vamos ver o que você acha do cafezinho do Moca Clube, ó. Copiatã Bahia. Vamos lá. Beto, Você toma sem açúcar mesmo, que é pra sentir o gosto pra mesmo. sentir o gosto. Vamos ver. O perfume já entrega a qualidade, né? Ele é um café diferenciado. E aí? As notas de pêssego que ele fala. Beto, você e a Sami, como apreciadores de vinho, eu acho que o paladar é treinado para apreciar também um bom café, né? E por falar em vinho, o pessoal lá do Bons Vinhos tá com a gente aí, ó. Sempre junto com o Viagem com Escalas. Obrigado aí pelo apoio e pela participação. Beto, que combinação legal, né? Viagens, vinho e café. Não, e bons amigos, né? Não, aí Pra fechou, finalizar, fechou. né? Aí. Muito bom isso aqui. Falta alguém de comida, patrocínio. Ô, McDonald's. Bom, vamos lá, Adalto. Falar aí um pouquinho de exterior. Queria saber o que você conhece aí dos países aí. Vamos lá. Beto, já são 16 países, Nossa. mas tem histórias bem legais aí, nos países bem diferentes e fora do convencional. Por exemplo, um dos países mais marcantes que nós visitamos foi Israel. Eu falei um pouquinho aí enquanto nós estávamos passeando com a Meg, mas Israel foi incrível pela diversidade cultural, foge muito do que as pessoas idealizam de que é Israel, só história ou só religião. Há uma diversidade cultural muito grande. Pra você ter uma ideia, quando nós chegamos, fomos a Tel Aviv. A orla da praia ali, parece que você está em Copacabana, Cape Town, é bem bacana mesmo, um povo jovem, uma cultura bastante vibrante, sabe? Muito legal. E você já vai para a região mais histórica, como Jerusalém, e você tem aquela experiência religiosa bem legal, várias religiões convivendo no dia a dia ali, é incrível. E ao mesmo tempo, é um país muito tecnológico. Você vê o Vale do Silício do Oriente Médio, é Tel Aviv, tem Google, essas big techs todas lá na região de Tel Aviv. Então é um país pequeno, porém conhecido
muito conhecido também por essa Entendi. pela tecnologia e tudo mais, bem legal. E dinheiro lá, do nosso real, você se vira bem ou passa dificuldade? Na primeira vez que nós fomos, nos viramos bem, porque o real estava quase 1 por 1, então foi bem bacana, deu para aproveitar mais, de uma forma mais tranquila. Uhum. Mas na segunda vez já sentimos um pouco o impacto, praticamente era o dobro daqui. Você ia comer um McDonald's lá, o mais barato era R$70, assim, então foi bem pesado mesmo. Nós passamos isso no Uruguai, né, Vida? O quê? Lá quando a gente estava em Punta del Este, que a gente falou, vamos comer no McDonald's, que deve ser o mais Nossa. baratinho. Pô, nós dois foi R$250. Exatamente. Porque a gente gasta 80, né, reais aqui, Exato. mais ou menos. Exato. É a mesma experiência que eu tive, a mesma sensação que eu tive, na verdade, nessa segunda vez que nós fomos. Mas, Beto, vou ser sincero, Israel é apaixonante, eu amo. Você vai no Mar Morto, por exemplo, é encantador. Eu vou deixar umas fotos depois para você compartilhar com o pessoal. Aquele mar de sal, assim, eu e a minha esposa flutuando. Não afunda, né? Não afunda. É muito denso, né? Muito denso, até vou contar uma curiosidade. A minha esposa não sabe nadar, daí lá ela falou assim, não, eu vou afundar, e ela flutuou lá. Foi uma experiência muito marcante para ela e para mim também. Foi a primeira viagem internacional dela, na primeira vez que fomos, então é bem legal. O pessoal que tentou vender boia lá faliu todo mundo. Valeu todo mundo. E aí, o que mais de país aí, Adalto? Interessante que você possa ter visitado aí. Como eu falei, na primeira vez que nós fomos para Israel, nós cruzamos parte de Israel de carro, fomos até a cidade chamada Eilat, a região de Eilat, que é uma região legal lá de Israel, que vale a pena conhecer pela questão de... Foi nada? Não, isso aí toda vez que dá a hora cheia, toda vez que toca pegar o isso, eu e açúcar ela, aqui. se a gente estiver fora da van ou aqui dentro, a gente fala, hora cheia! Que legal. Mas então, Beto, Vamos lá. a região de Eilat é bem legal, porque é conhecida como uma região de zona franca, sabe? Você consegue comprar mais barato, é um balneário muito legal também. E nessa primeira vez nós cruzamos a fronteira de Israel com o Egito via terrestre. Tinha um brasileiro que tinha, na verdade ele era um cara que era casado com um egípcio, casado com uma brasileira, que vendia alguns planos para facilitar essa intermediação. Colocava uma pessoa lá na fronteira terrestre e essa pessoa se comunicava ali e facilitava essa entrada. Confiável? Confiável, extremamente confiável, com apontamento nas plataformas de indicação de companhia, de agências de viagem e tal, bem legal. Eles não são uma agência de viagem, como é que é o nome daquela plataforma? Eu esqueci, gente. O TripAdvisor. Não, coisa demais, né? É muito bom o TripAdvisor, né? Eles têm bastante referência no TripAdvisor como uma empresa extremamente confiável, e eles que facilitaram essa nossa entrada dentro do Egito. E ali, quando nós cruzamos a fronteira, Beto, ali é uma outra realidade. Pegando o gancho dentro do que você falou da parte financeira, você sente um choque muito grande. Ao mesmo tempo que você está pagando um pouco mais caro em Israel, quando você entra no Egito, muda tudo, muda a moeda. O nosso real aí sim começa a ter um pouco mais de poder de compra e tal. Nós ficamos num resort muito legal ali próximo à fronteira, porque a nossa ideia ali na fronteira terrestre é porque nós queríamos conhecer o Monte Sinai e toda aquela história religiosa. Entendi. Você subiu lá? Subimos o Monte Sinai. E aí, legal demais? Incrível. Há várias horas caminhando. Tem a questão das pessoas que oferecem que você subir de camelo e tal. Mas o mais marcante mesmo foi o fazer a pé. Na vez que nós fomos foi bem marcante, porque raramente neva lá na região do Monte Sinai. E no dia que nós fomos, a pessoa que nos acompanhou falou assim, isso aqui é um fato raro. Tivemos neve no Monte Sinai, alguma coisa bem mística também, sabe? Um cachorro que nos acompanhou o tempo todo. Que legal. Uma experiência muito, muito legal. E quando você chega lá no topo, a emoção toma conta. Muito legal. Só ficamos pouco tempo porque é muito frio, né? E ali tem que ir com guia. Sim, ali tem que ser com guia. Essa mesma pessoa que nos ajudou a entrar pela fronteira terrestre, ele já cuidou de tudo isso, da parte do guia e tudo mais, e do transporte para nos levar depois para o Cairo, onde nós conhecemos as pirâmides, que é incrível também. Tem um contraste muito grande social e econômico, tá, Beto? Eu vi em alguns vídeos isso. Não, é impressionante. Ao mesmo tempo que você está diante de
uma história muito legal, coisas muito bonitas. Você vê uma desigualdade social muito grande, as pessoas querendo se aproveitar de alguma forma também, que é um ponto muito triste no Egito. Lá é muito conhecido, né, o Egito, pela tentativa de golpe, né, que os caras... O pessoal tentando vender passeio de camelo, né? Assim, né? R$5. Cara, quanto é o passeio de camelo? R$20. Então, a foto E pra voltar, $1.000. a foto que nem o cara do que não camelo. cobrava nada. Quanto é pra subir no balão? O cara falou nada, de graça. Aí quando chegou, o cara tava lá em cima, o cara falou, ó, pra descer $2.000. Exatamente. Mas legal você falar isso, vale muito a pena, uma dica para quem tá nos assistindo, sempre perguntar tudo, principalmente nesses países. Acertar antes o negócio, Acertar né? antes, ó, quanto é para você me levar, me trazer, quanto é, tudo, entrar em detalhes para não ter aquela surpresa desagradável e estragar uma experiência incrível nessas viagens. E locomoção lá, como é que você fez tudo? Então, essa pessoa que nos ajudou na entrada cuidou de tudo. Teve uma van que nos levou até o hotel. Depois Tava no preço ali já tava no preço. Fechou um preço total ali. Total, exato. Foi muito legal. Tem pessoas que ele fazem foi o guia, foi motorista. tudo. Tem pessoas legal, que fazem isso por conta própria, mas esse eu não recomendo exatamente por isso, para não estragar a experiência. E tudo no inglês ali. Tudo no inglês. Não, o guia ele falava português. Ah, é? Tudo no português. Pô, que Mas legal. lá dá para se virar bem no inglês, mas né? aí foi no português mesmo. E aí, continuando aí, falar dos países aí, eu sei que você foi pra Seychelles, né? Beto, Tem história boa lá, né? não, Seychelles, tava conversando, olhando com a minha esposa o histórico das nossas viagens e vendo os lugares marcantes pra gente compartilhar aqui com teus seguidores. Seychelles estava no top 1 lá das experiências mais marcantes em todos os sentidos. Um dos lugares mais bonitos de beleza naturais que nós já vivenciamos. É mesmo. Uma das praias mais fotografadas do mundo fica lá em Seychelles. Aonde que é Seychelles, que eu não sei? Fica próximo a Madagascar. É um arquipélago na África. Ah, tá. Mas tem aeroporto, chega de avião e barco. Chegamos de avião, na verdade fomos de avião. A gente foi do Brasil até Doha. Daí foi na época que a gente conheceu Doha também. Fomos num dos estádios que foi da Copa, foi bem legal. E de lá nós pegamos um voo de Doha para Seychelles. Quando você está chegando na ilha, Beto, aquele mar incrível, incrível. Conheço Cancún, mas é muito mais bonito, tá? É bem legal. São 115 ilhas, se eu não me engano, o arquipélago. E tem 3 que são as 3 ilhas principais, que é Marre, que é onde fica a capital, né? O aeroporto também, a capital que é Victoria. Tem Ladig e tem Praslan. São as 3 principais ilhas lá da região. Como é que faz a parte de transporte aí entre as ilhas? Legal, eles têm uma embarcação, Beto, que liga as principais ilhas, que são essas 3 que eu falei. E é super legal, super acessível. Eu não sei a frequência no dia, se eu não me engano são 2 ou 3 vezes no dia que você consegue acessar as ilhas. É tipo uma balsa só de pessoas ou Isso, tipo carro junto? Tipo uma balsa só de pessoas. Só de pessoas. Extremamente bem estruturado. E rápido? Rápido. Bem O quê? rápido. Tipo o quê? Uma hora? Uma hora entre uma ilha e outra. Bem legal. E tem uma curiosidade, nas principais ilhas, que são a ilha de Marre e na ilha de Praslan, que são um pouco maiores, nós conseguimos alugamos um carro lá também, como eu falei, a gente é apaixonado por dirigir nos destinos. Primeira vez que eu dirigi na mão inglesa. Nossa. Foi muito legal. Nós conhecemos muito como são ilhas, né? Nós cruzamos a ilha toda lá dirigindo, mas estávamos ansiosos para essa viagem para Seychelles, depois que nós começamos a conhecer, porque até então, Beto, foi até uma curiosidade como nós chegamos lá. Nós participamos de algumas comunidades de viajantes e tal, que compartilham destinos e oportunidades de viajar a preços melhores e tudo mais. E numa dessa, apareceu lá, viagem por X para ir para Seychelles. Falei, puxa, vou comprar. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era Seychelles, foi com a minha esposa, ela também não sabia. A gente começou a pesquisar e nos apaixonamos por aquele país. E logo de cara, o que nos chamou a atenção foi as praias. Uma atração que é
um patrimônio natural da Unesco. Vou deixar uma foto aqui, Beto, para você mostrar para o pessoal. Você vai dizer o que representa esse coco, que é um coco. É mesmo? É um coco bem grande, assim, um Que formato legal. de... Mas com água? Tem água dentro? que tem água dentro, nós não tomamos a água dele, mas o formato é totalmente diferente. Ele parece um bumbum gigante, um bumbum de elefante. Eu vou deixar a minha foto segurando aqui. É muito engraçado. Não, é muito engraçado esse coco, Beto. Você vai rir demais da foto. Ele parece um bumbum gigante assim, ó. Quero ver. E a ilha, ele conhecia esse parque onde tem o Coco de Mer, que é o Vale de Mer, né, que eles chamam, é conhecido como, faz uma alusão ao Éden, sabe? Tão bonita que é a vegetação, uma vegetação extremamente própria de lá. Incrível, uma experiência marcante. Tô curioso para saber das histórias de Seychelles aí. Queria saber o que aconteceu. Beto, são várias histórias legais lá em Seychelles e algumas bem curiosas. Vamos lá. A primeira dela, ouvíamos falar que lá tinha umas tartarugas gigantes e chegando na ilha, a missão, achar as tartarugas. E quando fomos para uma dessas ilhas, Beto, que foi a ilha de Ladig, nós achamos lá umas tartarugas. Vou deixar a foto aqui, um dos parques mais importantes lá da região. E é um detalhe, nessa ilha de Ladig, é uma ilha bem pequena e o transporte lá é comumente feito de bicicleta, não tem carros, não tem carro movido a combustão. E nós de bicicleta na caça das tartarugas. E chegamos num parque lá, Beto, impressionante. Umas tartarugas gigantes. Mas assim, gigante quanto? Assim, grande, grandona mesmo? Fora do padrão que a gente fora conhece? Fora do padrão, bem grande mesmo. Eu vou dar uma exagerada aqui, que eu costumo brincar com meus amigos, depois eu mostro a foto, mas é tipo um mini Fusca, sabe? Lembra o mini Fusca, é brincadeira, bem menor, mas ela eu em pé, dando comida pra ela, o pescoço dela ficou quase na altura do meu peito, assim. Nossa Senhora. Bem grande a tartaruga. Isso foi uma das primeiras coisas marcantes dessa viagem, vocês vão conferir nessa foto que eu tô deixando aí. Bom, eu ia emendar sobre a informação de comida exótica, então acredito que você tenha outras, mas quero saber a história do morcego. Beto, foi de fato bem marcante mesmo na viagem experimentar isso, mas eu quero deixar bem claro, Beto, que não foi nada irresponsável, tá, Sam? Nós pesquisamos bastante, fomos identificar que tipo de morcego era, se não tinha risco, enfim, a gente foi bem consciente do que nós estávamos fazendo. E nós descobrimos que esse morcego, que é uma iguaria regional lá da ilha, é um morcego de frutas, é conhecido como um morcego de frutas. É um morcego que não, diferente dos que a gente conhece aqui no Brasil, de hábitos noturnos e tudo mais, esse morcego não, é um morcego de hábitos diurnos e que come frutas. Então eu falei, já é um risco a menos, né? Não vi ele no pescoço de ninguém, então tá bem tranquilo. E andando pela ilha, você olha nas copas das árvores, você vê ele bem grande. Inclusive, vou deixar até fica de ponta cabeça. Fica de ponta cabeça também. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui, que foi um Reels que a minha esposa fez, que é muito interessante. Ela filmou um morcego voando na árvore de cabeça para baixo e depois ela filmou ele no prato. É conhecido como morcego ao curry, que é um ensopado. Quando o prato chega à mesa, Beto, você vê a foto, assusta um pouco, você vê um ensopado lá que parece uma galinha ensopada, mas quando você sabe o que você está comendo, você bloqueia um pouco. Mas a gente estava lá para curtir essa experiência. Pesquisamos, vale ressaltar, pesquisamos um restaurante muito tradicional. Fomos pedalando vários quilômetros até chegar nesse restaurante, porque lá não tem carro, né? Lá a locomoção é via bicicleta. E chegando lá, a hora que chegou o prato, até tem uma parte do vídeo que eu brinco lá, eu pego uma parte que é da asinha. Porque ele vem inteirinho assim? Não, ele vem ou vem só a carninha? Ele vem pedaços, como uma galinha ensopada, vários pedaços cortados. Bom, doutor, e Suíça aí? É outro nível mesmo de país? É outra cultura? Muito legal. Nós fomos para a Suíça voltando dessa viagem de Seychelles, né? A gente pegou um voo Marre, né, que é a Victoria, para Zurique. E em Zurique a gente tínhamos poucos dias para ficarmos lá. A gente colocou a prioridade de conhecer Zurique, né? E uma das prioridades de conhecer Zurique é ir na fábrica de chocolate da Lindt. Nossa! É incrível. Absurdo. Começando pela
receptividade das pessoas, a cultura, aquela imponência mesmo financeira que é ditado reconhecido, né? A Suíça de fato se confirma, mas a grande estrela foi a fábrica da Lindt. Você anda com a tua colherinha lá dentro, aperta o botãozinho assim para pegar, não tem um negócio exatamente, desse, né? Você entra lá, conhece a história de onde a fábrica adquire. Tem um museuzinho tem assim. Um museu, o porquê de Lindt, como começou, onde no passado teve entre a parceria Lindt e Nestlé, onde as empresas se fundiam e depois se separaram. Conta várias histórias nesse sentido, e depois você entra na parte da degustação, que você tem a colherzinha, você experimenta os principais chocolates deles, e no final do tour você tem acesso a todos os bombons lá, você degusta todos os bombons. Nossa, que delícia. Caro para entrar? Eu não lembro o preço, mas não era tão caro não, Beto. Acho acessível, sim. Acessível, acho que, se eu não me engano, para não falar bobeira, acho que em torno de uns 25 euros. Tá. Acho que por aí, 25 euros mais ou menos. Entendi. É bem extremamente acessível. E um fator, no centro da fábrica tem uma cascata de chocolate. Nossa, muito imagina, legal, gigante. Nossa. Bem legal. É o chocolate que a gente mais gosta, o Lindt. Nossa, disparado, né? É incrível. É diferenciado, né? Não, Adalto, eu quero saber suas histórias da África do Sul agora. O que você fez por lá, o que você pode contar pra gente? Beto, a África do Sul, ele entrou no top 3 aí dos nossos países de preferência. Por incrível que pareça. A história de ter chegado na África do Sul foi uma história extremamente legal. Porque eu estava no meio das minhas férias, não tinha planejado nada, não tinha feito nada. E um dia na sala de casa, era uma sexta-feira, eu falei pra minha mulher, puxa, apareceu uma passagem aqui excepcional, a gente precisa viajar. Ela falou assim, a gente tá quase acabando as férias, quando que é? Eu falei, não, é pra amanhã. Nossa! Por isso que essa questão do planejamento, às vezes, ele é atropelado por essas questões. A gente comprou passagem na sexta, já saímos correndo, arrumando mala, viajamos no sábado, chegamos em Joanesburgo no sábado à noite ou no domingo de manhã, se não me recordo. Não, no domingo de manhã. E o que acontece, Beto? Quando nós chegamos lá em Joanesburgo, não tínhamos hotel reservado, não tinha nada. Nós reservamos o hotel ali do aeroporto e fomos para esse safari que eu falei para você, que foi no Parque Pilanesberg. Uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Eu vi umas fotos tuas, tem uns lugares lindos. Não, lá, né? Incrível. Quando você chega no parque, uma recepção impecável, tratamento incrível. Foi naquele ponto que você falou, até quando vale a pena você poupar e investir e fazer esse equilíbrio nas suas viagens. Esse foi um investimento que a gente achou muito legal. Chegava de manhã, tinha um pré-café da manhã antes do game, que é aquela busca pelos animais. Quando você volta, um café da manhã completo, incrível à sua disposição. Daí você descansa um pouco, tem o almoço e por volta de 3, 4 horas da tarde tem um próximo game que você fica até o anoitecer buscando os Big Fives na continuidade dos animais que você não conseguiu ver na manhã, você busca durante a noite. É muito legal. Incrível, né? Joanesburgo. De lá, nós conhecemos uns brasileiros lá que falaram assim, puxa, vocês estão aqui, vocês foram tipo um santuário dos elefantes, é o Kutula, dos elefantes não, dos leões, o Kutula é o nome. Puxa, minha mulher começou a pesquisar, achou, reservou para 2 dias depois nesse Kutula, fomos para lá, que era um local onde eles preservavam leões, tem uma história muito legal por trás. E lá nós andamos junto com os leões, Beto. Foi uma foto bem legal que eu vou deixar para vocês. Eu e ela, o Gui e um pessoal, e o leão andando ao nosso lado e a gente andando com os leões assim. Nossa, completamente seguro, né? Completamente seguro. Os animais não são dopados, segundo eles. Os animais cresceram ali, isso tinha na Argentina, naquele zoológico de Lujan. Mas lá falavam que era dopado. A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas esse não, lá não é um. Lá quando não o é animal está bem alimentado, ele não caça, né? Exato. Então, e lá o animal é solto na natureza lá. E você tá andando dentro do parque, e ele joga uma ave em cima da árvore, e o leão ele escala a árvore lá. Que experiência, né? Não, incrível. Imagina. Foi incrível. Daí lá conhecemos outras pessoas. Puxa, já que vocês vieram conhecer os leões, vocês têm que conhecer os elefantes agora. Nossa, aí vai indo. Fomos pro santuário do elefante. A minha esposa, ela tem um amor especial pelos elefantes. Quando nós chegamos lá no santuário, tem o famoso beijo do elefante, que ele coloca a tromba aqui Nossa, que legal. Tem essa foto que também. Experiência legal.
Foi uma experiência legal. Só voltando para explicar, para quem não sabe, eu queria só que você falasse do Big Five. Você sai na caça dos 5 maiores lá, né? Os mais fortes, né? Isso, exato. Que são o leão, o leopardo, tem o elefante, o rinoceronte e o búfalo. São os Big Five. Você achou 5? Achamos os 5. De uma vez ou teve que fazer uma parte à tarde? Ficamos em 2 dias. No primeiro dia nós achamos o leão, que é o mais difícil de achar. Achamos uma... Tem uma foto que eu vou deixar também. A leoa, ela passou ao lado do nosso carro, assim, a gente filmando ela passando bem devagarzinho. Não dá um friozinho? Não, dá um friozinho na barriga. Ela só deu uma olhada assim pra gente no carro, rugiu e seguiu o curso dela ali. Depois vimos 2 leões machos com as fêmeas andando também. Experiência incrível. Elefante vê-se muito. Girafa também, Sam, pra você. A gente tem agora chegou uma gigantesca. A gigizona agora. Vê-se muito, é uma experiência legal. E dentro do contexto de África do Sul, para concluir, Beto, não só a região dos safaris, Joanesburgo é muito legal. Vale muito a pena conhecer essa região e conhecer também Cape Town, que é a cidade do Cabo. Que incrível também, muito legal. Tem o Waterfront lá, que é tipo uma marina extremamente um povo legal, uma vibe muito bacana, restaurantes muito legais também. O preço muito acessível para você comer bem lá. Você come, a gente é apaixonado agora pelos calamares de Cape Town, que a gente aprendeu a comer, um custo-benefício muito legal. E vale a dica aí. É isso aí. E Adalto, a América do Sul, o que você conhece de país aí na América do Sul? Da América do Sul a gente conhece muito pouco. Conheço o Paraguai de fronteira ali para comprar eletrônicos e afins. E conheço o Chile. Chile é demais, né? Demais. Tá também ali num ranking bem alto dos nossos países preferidos, porque a cultura é legal, o povo é bacana, você consegue ver neve e também tomar um bom vinho, que é uma coisa bem legal. Mais uma vez aí falando do nosso Bons Vinhos aí, parceiro nosso aqui do canal, tá com a gente e também aqui no nosso projeto do Bate-Papo na MEG. E aí, você foi visitar as vinícolas, foi lá no Contitor, aquela coisa que o pessoal faz normalmente? Não fomos, nós tomamos os vinhos mesmo mais próximo a gente subiu, fomos conhecer as cordilheiras, fomos ver neve, fomos lá no parque, que é uma experiência muito legal, mas foram poucos dias, não deu tempo de explorar. Com certeza voltaremos para fazer essa parte de litoral, vinícolas. Eu queria ir para lá, Beto, numa época de colheita de uvas. Eu acho que é uma experiência muito legal. A gente tá no plano lá. A gente tinha um plano de fazer um trajeto que era sair daqui, passar em Mendoza. Legal. Porque tem um monte de vinícola lá em Mendoza. Esticar para Santiago e depois descer até Vinha del Mar, que tem a parte da praia, e depois voltar para cá. Só que é aquele negócio, né? A gente não viajante de tempo integral, então a gente tem que voltar, né? Essa é outra coisa que eu falo com a Sami, né? Que a gente percebeu do motorhome, assim. É claro que você pode sair na sexta-feira, fazer um passeio e voltar domingo. Mas o motorhome, o que eu senti é assim, você tem que ir até um lugar e não é voltar. Exato. Vai avançando. E infelizmente só dá pra fazer isso nos nossos períodos de férias, que agora vem uma viagemzinha espetacular aí pela frente. Eu tô ansioso, Beto, eu já te falei isso, eu sou ansioso pra ver viagem com escalas aí em tempo integral, nos dando conteúdo toda semana. E Brasil, né? É isso que a gente tá ansioso, pra saber como que é explorar o Brasil de motorhome, né? Porque a gente não sabe como que a gente vai estacionar, vai dormir, vai comer, a segurança, a gente tem medo de segurança no Brasil, né? E aquilo que você falou, então, né, lá no começo, o Brasil tem todas as belezas que os outros países têm. Sem dúvida. E você não precisa sair daqui. Não, até mais, né? Olha as praias lá, né, que a gente vai conhecer. Em um país você tem tudo isso, né? Ainda mais dentro da sua casa. Você não vai ficar no hotel, você vai pegar. Não precisa ficar ali, né, fazendo mímica. E eu conheço pouco de América do Sul e de Brasil, sabe? Exatamente porque eu tô tentando convencer a minha esposa pra gente ter um motorhome no futuro e fazer isso aqui de motorhome. Eu acho que é uma experiência bem legal. Adalto, 2 perguntas aí. Uma, país que você sonha em conhecer, que tá no teu plano aí, top 1. Índia e Japão. Olha só. Índia e Japão estão totalmente diferentes. Índia a gente já ouviu bastante coisa, é complicado lá a Índia, né? E Japão, a cultura deles lá é
É outra coisa. A Sami E são completamente diferentes. A gente fala que quer conhecer os dois também. Porque a Índia dá a impressão de ser aquela barulheira, aquela bagunça, aquela coisa da rua. De fato deve ser mesmo. E o Japão é completamente diferente. Você não pode usar celular dentro do metrô, do trem, né? Você não pode falar alto. Exato. Então olha que choque cultural das duas. E eu sou louca pra conhecer. Eu acho que eu vou me identificar um pouco mais com a Índia. Sou uma pessoa que fala muito alto, muito Não, a gente também. Não, pro microfone da câmera tá ótimo, né? Vai ser o que mais vai sair. A gente também, né? Imagina, no Japão tem que acostumar a falar tudo baixinho, né? Vamos ver. Mas o mundo, Beto, o mundo é incrível, tem muita coisa. Muita coisa pra conhecer. E essa ânsia de conhecer mais, saber que a vida ela é tão finita e o mundo é tão maravilhoso, tanta coisa. Vale umas reflexões aí. Uma frase que eu tenho falado bastante, Adalto, é assim, eu vou fazer 56 anos agora em março, né? Dia 4. Um escorpinho de 55. Outro nível, né? Tô em forma de barril. Se esses 56 anos passou nessa velocidade que eu nem vi, e com saúde, os próximos, sei lá quanto eu tenho aí, 10, 15, até começar a já não estar mais com aquele ânimo e com a saúde se debilitando aí com o passar do tempo, tem que aproveitar, na hora é agora, tem que fazer as coisas, porque a vida passa muito rápido. Eu acho que o viajar, ele tem um poder de nos rejuvenescer, nos dar uma perspectiva de querer ver o amanhã. Eu acho que essa sensação de quando está viajando que é algo incrível. Você quer dormir o menos possível, andar o máximo possível, experimentar. É isso aí. Se a gente analisasse a vida nessa perspectiva, acho que as coisas seriam muito melhores, né, Beto? E o que a gente falou nos outros vídeos, e quando você está lá fora, o tempo é em dólar, né? Então você tem que acelerar. E o motorhome te dá uma possibilidade de você ter um quintal diferente cada dia, né? Então você para num lugar, você abre, está na praia, está no campo. É outro nível. Maravilhoso. Adalto, uma pergunta interessante que a gente tem escutado, respostas interessantes. Filme, livro, vídeos no YouTube, alguma coisa que te inspirou, alguma viagem que você tenha feito? Sim, viagem com escalas. É verdade, Beto, além do canal de vocês, o YouTube foi sempre um norteador nesse sentido, sabe? A gente acompanha vários youtubers aí com umas mais variadas formas de viajar, desde o motorhome, viagem luxuosa, até o Matias Tartieri lá viajando, o Andarilho viajante. Empurrando um carrinho, né? A gente acompanha tudo. Tem aquele da motinho também, né? Tem aquele que é tipo uma scooter, né? Isso, não é Arnaldo, né? Eu esqueci o nome dele. Mas ele é muito legal. É Motochileiro o nome dele. Nossa. Canal. Bem legal, acho que a experiência é muito válida. Olhar a experiência a partir de uma outra perspectiva. Os perrengues de uns às vezes não é tão perrengue para outros. É legal. Então filmes e livros não me vem nenhum aqui. Mas o YouTube completamente, né? A única frase de filme que veio na minha cabeça foi uma frase do Titanic, que a Rose pergunta pro Leonardo DiCaprio lá, como que você consegue viajar tanto sendo tão pobre? Essa nossa! Muito bom. Você viaja muito para uma pessoa com poucos recursos. Um pobre, pode dizer. Muito bom, não lembrava disso, essa frase é legal, essa frase é legal. Muito boa. Adalto, pergunta assim, ó. Sai daqui agora, vai para o aeroporto, volta para onde? Israel. Israel? Eu sou apaixonado. Voltaria agora. A gente teve uma pessoa aqui no bate-papo que de todos os lugares que ele foi, ele voltaria para a Palestina. Que coisa ali, né? Eu sei quem é a pessoa, a gente já falou muito sobre isso. Eu teria medo. Eu falei para ele assim, se eu escutar falar em Palestina, se eu escutar em Israel, pela ignorância de não conhecer o lugar, eu tenho medo, eu acho. Porque se escuta falar muita coisa de guerra, de conflitos, tudo, né? Mas quem teve lá, quem vivenciou, falou que o pessoal super receptivo, super amoroso, né? É extremamente... A cultura, né? Eles abraçam, sabe? Isso é muito legal. Eu conversei várias vezes com o Edgar sobre isso. A gente tem a mesma percepção da região, sabe, Beto? As pessoas te abraçam, eles cedem o dele para você não ficar descoberto. Isso, entendi. Por isso que eu voltaria para lá, além de praias lindas,
o povo legal, comida maravilhosa, suco de romã, que é viciante. Você diria de todos esses países que você foi, o local com as pessoas mais receptivas é lá? Não digo a mais receptiva, mas tem também o lado difícil da cidade lá, que são as pessoas às vezes um pouco mais reservadas na dela. Sim. O mais receptivo, na minha opinião, é a África do Sul. É mesmo? A África, o povo africano é amáveis demais. Você fez ali exclusivamente a parte lá de baixo, a África do Sul mesmo ali. Isso, Você não subiu, né? Não, o país que eu conheço a África, Egito, né? Seychelles, e conheço a África do Sul. São os países africanos que eu conheço. Mas pra você ter uma ideia, aquela sensação de quando você viaja, moraria aqui, ficaria aqui o resto da minha vida. A África do Sul Essa era a próxima pergunta. Então já está respondido. Seria a África do Sul? Hoje, a África do Sul, Beto. É mesmo? A África do Sul. Tinha muito quando você vai para Orlando, Miami, puxa, moraria aqui. Mas hoje, depois de conhecer a África do Sul, eu voltaria para lá. A gente fala, né? A gente tem uma ligação enorme com os Estados Unidos primeiro e depois Orlando. A gente, sei lá, tem alguma coisa... que a gente morou lá, né? Então, quando você tá naquela caixinha, naquele mundinho, eu acredito que sim, Estados Unidos, aí a hora que você começa a abrir seu horizonte, conhecer outros lugares, a gente já mudou. Mas nessa viagem que a gente fez de motorhome de novo lá para a América do Sul, se você falar hoje assim, para onde você iria morar agora? Eu já não diria assim Orlando de cara, eu te falaria as prainhas ali do Uruguai. Depois que você passou do Chuí ali, antes de chegar em Punta del Este. Qualquer uma daquelas praias ali, meu, nossa senhora. Muito bonito. Então vocês vão gostar muito ali de Cape Town. Além das praias lindas, a oportunidade de tomar uns bons vinhos também. Os vinhos sul-africanos são incríveis. Lá sim, eu fui em várias vinícolas lá. Nossa, é uma experiência marcante. Então, hoje tá na África do Sul até o próximo destino. Talvez chegue no Japão, eu não saio do Japão mais, enfim. Vamos mudar um pouquinho aí o foco do negócio. Queria falar sobre seguro viagem, que é um assunto bem importante que a gente tem falado, porque a gente sabe de pessoas que acham que vão economizar se não fizer o seguro. Alguns países exigem, né? Sim. Alguns você, assim... Você faz por sua conta em risco, né? Sim, hoje eu diria assim, eu não saio daqui sem seguro viagem, porque a Sami teve um problema, o médico foi dentro da nossa casa, atendeu ela dentro da nossa casa, receitou o remédio. Com essa receita eu fui, fiz o remédio, voltei, peguei a notinha, mandei lá pro seguro viagem, recebi 100% de volta. E a gente já soube de cara que foi tomar uma aspirina e um pouquinho de soro ali e saiu com a dívida de $1000 do hospital, entendeu? Então queria saber primeiro se você compartilha essa ideia de que você tem que fazer o seguro e se você já usou, sua esposa. Na minha opinião, o seguro viagem é fundamental. É a forma que você consegue explorar um monte de coisas sem aquela sensação de irresponsabilidade. Irresponsabilidade, na minha opinião, é você sair do seu país, sair de onde você às vezes não domina o idioma e está descoberto dessa parte de saúde que é fundamental. Então o primeiro ponto na minha opinião, tem que ter um seguro viagem, sim, tá resguardado nesse ponto. E na verdade nós sempre viajamos, nunca acionamos o seguro viagem, mas já passamos um perrengue nesse sentido. Lá no Egito, a minha esposa comeu alguma coisa lá que não fez bem para ela. A água é bastante insalubre também lá naquela região, né? Daí ela começou a passar mal, vários dias passando mal. A gente começou a falar com o seguro viagem e tal, para ver quando nós acionaríamos. Daí quando nós chegamos na Grécia, ela sentiu bem forte o impacto daquela disenteria, daquela intoxicação e tal. Daí a gente entrou em contato com o pessoal, daí ela falou, vou tentar tomar um remédio, se não melhorar, eu aciono. Né? Mas ela comprou um remédio lá e melhorou. Mas é extremamente importante. E pegando o gancho aí do seguro viagem, a gente tem o nosso parceiro lá, o Tio Orlando. Vou deixar aqui, tem o cupom de desconto Viagem com Escalas. Entra lá, faz a tua compra do teu seguro viagem, coloca lá o cupom que você vai ter o desconto. Vou deixar aqui na tela para vocês. Fundamental fazer seguro viagem hoje. Essencial. Bom, você comentou da Grécia aí. Você vê, a gente vai lembrando das coisas, né? E aí, Grécia, outro nível, espetacular. Espetacular, a história gritante, tudo aquilo lá, o livro de história é bem marcante ali na Grécia.
foi uma passagem, né? Quando a gente saiu de Israel, fomos para o Egito, do Egito fomos para a Grécia e da Grécia voltaríamos para Israel para voltar para o Brasil. Então a gente só conheceu Atenas, fomos na Acrópole e tal, mas vale a pena. Quero voltar depois para Mykonos e viver a Grécia como um todo. Mas muito lindo, né? Lindo, super recomendo. Sonho também nosso, né? Comida boa, a gente legal. tem a gente tem algumas programações assim, a gente vai viajando na viagem, né? Então, eu já fiz um pedaço da Rota 66, mas o meu sonho é fazer ela inteirinha, saindo de Chicago e até o Pier de Santa Mônica. A gente tem, inclusive, vou deixar aqui, tem 3 vídeos sobre a Rota 66 com 115 paradas nela, mais um outro vídeo extra. Não faz parte da rota, mas você vai estar tão pertinho que vale a pena dar uma esticadinha. Las Vegas é um lugar. Essa é uma viagem que a gente tem aí na manga. E a outra que a gente tô até treinando, a gente até lançou um vídeo do Parque Bruno Covas que tem aqui, que eu tô andando uma média de 15, 20 km por dia. É fazer o caminho de Santiago de Compostela. Puxa, legal. Eu vi através do canal do Matias, ele fez essa. Né? Normalmente, a mais conhecida é você saindo da França, vai até lá, dá 800 e poucos quilômetros, são 35 dias de viagem andando. E o que a gente quer fazer é sair de Portugal, e vai lá para Santiago, dá 350 quilômetros, dá para fazer em 13 dias. Desafio. Mas puta, você imagina a experiência. Dizem que você, é uma coisa interna sua, assim, sabe? De você se autoconhecer, né? É um negócio bem naquela interessante. caminhada ali você vai pensando, né? Na vida, no que aconteceu, no que vai acontecer. Então eu acho que é uma terapia, né? Apesar de você estar indo junto com alguém, várias vezes você se vê separado, cada um na sua, pensando e curtindo. E aquilo te leva para um monte de lugar, né? Exato, eu acho. Com quem você está no caminho, várias reflexões surgem, né? Bom, estamos chegando aí no final do nosso bate-papo com o Adalto. Aí é a hora daquela do Jô Soares. Histórias super interessantes. Adalto, te agradeço aí mais uma vez. Porra, foi uma honra bater esse papo contigo aí. E queria saber o que você achou aí da entrevista, do bate-papo na MEG. Se você faria uma viagem de motorhome, viajaria assim fora do Brasil, dentro do Brasil, qual que é a tua experiência aí? A resposta é quando. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por esse tipo de viagem, que é viagem de motorhome. Tô treinando a minha esposa para isso. Inclusive até Sam, por favor, dá uma dica. Não, fala para ela assistir o canal, fala para ela ver direitinho, porque é muito tranquilo, é gostoso. A gente tem banheiro, tem chuveiro, tem um banheiro aqui dentro, a cama, aqui é tudo seguro. E é uma ideia, a ideia de estar vivendo em casa. É muito, muito real isso daí. Muito real. E como é que é, Sam? Agora eu vou entrevistar de frente com a Adalto. E como é que é, Sam, viver dentro de uma van, transformar a van na tua casa? É muito gostoso. A gente cozinha, né? A gente tem aqui a nossa sala. A gente senta à noite, né? A gente adora sentar ou fora, se tiver calor. A gente monta a nossa mesinha, a cadeira, toma nosso vinho, toma nossa cervejinha, né? Relaxa. Trabalha também. Quem já assiste os nossos vídeos vê que a gente monta uma mesinha de trabalho. Então a gente vai lá pro computador, também não é só diversão, tem que trabalhar e ganhar dinheiro. E também, tem a manutenção da nossa casa, né? Porque tem a manutenção. Você tem manutenção com a bomba de água, com a mangueira, com o gás, com coisa. Porta que para cada volta, né? Cada data que você dá com o motorhome é um terremoto aqui dentro. Então você imagina as coisas tudo querendo se deslocar, isso né? Tem no dia a dia em casa, é uma luz que parou de funcionar. O que eu tô dizendo agora é assim, você já paga IPVA, para que vai pagar IPTU, né? Exatamente, mas a Sam entrou num ponto que eu achei muito interessante, que é você trabalha também. E pós-pandemia, muitas pessoas conseguiram ter essa adaptação de eu trabalho onde eu estiver. É maravilhoso. Exato. Quantas pessoas estão buscando essas alternativas e quantas alternativas surgiram, né, Beto? De um tempo para cá que você consegue trabalhar aonde quer que você esteja. Eu achei muito legal, tô buscando essa... Agora tem que convencer a mulher, tem que mostrar pra ela, falar, vamos assistir mais um pouquinho, você vai ver as praias que você vai conhecer no caminho. É super especial. Mas eu quero até pegar um gancho nisso, parabenizar, Beto, você, a Sam, sou fã de amigo, eu sou fã do canal de vocês, da filosofia que vocês pregam com isso, dessa liberdade, do viver.
puxa, por que tanto, sendo que eu já tenho muito? Isso é muito legal. E o quanto a viagem enriquece. Acompanhei, toda vez que eu estava com o Beto falava, puxa, eu melhorei tal coisa na van, vi os olhos dele brilhar. E no final das contas não era o carro, não era a van. Não, era a liberdade que ela te dá. A liberdade que ela te dá é outra coisa. Então eu quero parabenizar vocês pela inspiração. Valeu. E faço todos os votos para que o projeto continue crescendo, se agigantando aí e contagiando outras pessoas, inspirando outras pessoas assim como eu a seguir os passos de vocês aí para uma liberdade definitiva. Isso mesmo. E você faça mais viagens para voltar aqui pro nosso canal e contar mais pra gente na segunda temporada. Tem um projeto aí, Sam. Hoje a ideia da gente é criar, na verdade a gente está criando um canal aí no Instagram e depois um canal no YouTube também. É que eu sempre tive, Beto, vou confessar, sempre tive muita dificuldade com câmera e tal. Ficava até um pouco ansioso com isso, mas hoje eu tô vendo que dá para seguir a primeira vez, tô achando que não tá tão, que dá para ir. E tem um projeto legal, vou falar em primeira mão aqui, tá vendo? Vamos lá. A gente tem um projeto aí que é Rodar Sem Fronteiras. Olha. E o nome do projeto, ele é uma provocação. Sem fronteiras não é só a fronteira geográfica. A ideia do canal e do projeto é sem fronteiras ideológicas, sem fronteiras culturais, sem fronteiras de pré-julgamento sobre comida, cultura e tudo mais. Então tem muita coisa aí, muitas viagens sem fronteiras. Puta, que legal. Já existe o canal? Já existe o canal, a gente não subiu o vídeo ainda, já existe o Instagram, também a gente não colocou nada. Tá bom. Eu queria usar esse nosso bate-papo para vamos deixar aqui embaixo para vocês já começarem a seguir lá e acompanhar. Quando você começar com o canal, manda pra gente, a gente vai repostando. Vai repostando e mostra pro nosso. A ideia é se ajudar. É a família ali, tá todo mundo junto ali no mesmo barco. Sim, eu quero aproveitar e te deixar um presente também aqui, dentro para você, para Sam, e dentro desse nosso projeto do Rodar Sem Fronteiras, a gente tem um e-book que na verdade vai se tornar depois um curso. Que legal. Vou deixar para você dar uma consumida depois. E se o pessoal tiver interesse, lá no meu canal, lá no meu Instagram vai ter um link lá para tirar essa curiosidade. Vou deixar aqui embaixo também, quem quiser vai lá acompanhar. Bem completo lá. Muito bom. Valeu, obrigado. Sami. Adalto, obrigada. Obrigada pela conversa, né? As histórias, a gente fica muito feliz. Bom, como eu falei, esse foi o 5º episódio do nosso bate-papo na MEG. Vou deixar a capinha dos outros 4 aqui para vocês voltarem lá e assistir, se vocês não assistiram. Queria agradecer os parceiros que estão com a gente, que é a Airalo, Chip Internacional, tem o nosso cupom de desconto lá. O pessoal do Bons Vinhos, a gente também tem um cupom de desconto do Viagem com Escalas. Vinhos super especiais, um atendimento especial vocês vão ter lá. Fala que foi do canal Viagem com Escalas. O pessoal da Vonder que entrou com ferramentas e equipamentos. O pessoal do Viva Viagens, se você está procurando passagem, hotel ou locação de veículo, entre em contato lá com eles, que vocês vão ter também valores diferenciados e um atendimento super especial. O pessoal da RS Camisetas que fez pra gente, obrigado pessoal lá de Santos. E para finalizar, o pessoal aqui do Moca Café, que contribuiu pra gente aqui. E hoje, o que saiu foi o Copiatã Bahia. Beleza, Adalto? Mais uma vez aí, obrigado. Que agradeço, Tamo junto. Quarta-feira que vem, 8 horas da noite, mais um episódio, mais um convidado super especial, tá bom? Se puder curtir, compartilhar, se inscrever, ajuda bastante o canal. Valeu, obrigado. We're better than the rest, starting from the first day.